Jesus, Deus abençoe a todos. Nós vamos começar cantando alguns hinos. Vamos começar cantando o hino Um Dia Cristo Voltará. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador aos fiéis promessas nos revelará. Em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. O gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com amo em grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor, e nossa fé nós diremos, ora vem, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Em breve sim, em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Em breve sim, em breve Jesus virá, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Aleluia. Amém. Vamos cantar mais um hino, 372, 372. 372. Ao findar o labor desta vida, vamos, se você souber o hino, você cante junto também, vamos louvar ao Senhor juntos. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro seu lar? Meu amigo, de toda essa escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. O profundo
traz a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, oh amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilharás-se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Bom dia com Jesus. Deus abençoe. Para mim é uma honra, é um privilégio estar aqui nesse lugar, juntamente com os irmãos. Eu vejo que muitos já pertencem a alguma igreja, são tementes a Deus, mas nós queríamos nessa manhã de sábado, hoje dia 30 de agosto, eu queria que nós discorrêssemos um pouquinho nas Escrituras. Os irmãos queria chegar mais perto, para nós meditar um pouquinho nas Escrituras. Se quiser chegar mais perto, porque está sem som, às vezes vocês não vão ouvir muito bem. Eu queria, você pode dizer assim, eu já sou evangélico, eu já sou crente, mas eu queria que nós aprofundássemos um pouquinho mais do que isso. Que nós vêssemos um pouquinho mais, porque em meio a tudo isso existe uma verdade, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho, ele é traçado, mostrado pelo olho de Deus, pela visão de Deus
que é a visão profética. Quantos creem em profeta? Amém. Você pode ter aprendido errado, dizendo que a lei e os profetas duraram até João. Eu sei que você aprendeu isso. Mas isso é uma visão do homem da teologia humana. A Bíblia é bem clara, a lei e os profetas duraram até João. Os profetas, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Os profetas da lei, o último foi João. Depois veio Jesus, sendo o primeiro varão profeta, poderoso em obras, Lucas 24. Paulo, Silas, e você vai ver os profetas do Novo Testamento. Então vamos iniciar, você quer ficar de pé, iniciar lendo. Nós não vamos trazer um sermão, não é isso. Vocês estão cansados de ouvir sermões, mas vamos trazer uma meditação. Se você tiver alguma pergunta, pode interromper, perguntar, mas e isso? Principalmente os que são conhecedor da Bíblia, da Palavra de Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 2, o versículo 5, vou esperar. Às vezes eu sou um pouco precipitado, mas eu vou esperar, porque se todos acompanhar, outros, ou alguns não têm Bíblia, outros não sabem ler, mas bem-aventurados os que lêem, você diz, eu não sei ler, e os que ouvem as palavras de Deus. Então, se você ouvir com atenção, com temor, e você não vai ler, mas você vai ouvir com temor. Os irmãos, os homens que têm cobertura na cabeça, tira a cobertura, em reverência à palavra de Deus. Deus os abençoe. Muito obrigado. Ezequiel 2:5, capítulo 2, versículo 5. E eles, quer ouçam ou quer deixa de ouvir, porque eles são casa rebelde. Que você não seja uma casa rebelde, para entre parênteses. Eles quer ouçam ou quer deixa de ouvir. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Vamos assentar. Senhor Jesus, sela tuas palavras nos nossos corações, nas nossas almas, ó Deus, e vivifica elas para nós. Fala, Senhor. Estamos aqui para ser instrumentos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar meditando como eles quer ouçam ou quer deixa de ouvir. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Você hoje, irmãs e irmãos, aqui nesse lugar, como chama esse lugar mesmo? É uma... Aqui do lugar que é Funai, como é que é aqui? Funai mata fome? É uma aldeia. Aldeia. Indígena. Uma aldeia indígena Brejo mata fome. Mata fome espiritual também, vai matar a fome espiritual. No primeiro livro de Samuel,
capítulo 9, versículo 9. Eu quero ir bem devagarzinho para captar, não quero só citar. Mas se você quiser, quem tem Bíblia, quiser acompanhar, no primeiro livro do profeta Samuel, bem no capítulo 9, no versículo 9, você não esqueça dessa escritura que nós lemos, Ezequiel 2:5. Quer ouçam, ou quer deixem de ouvir, eles são casa rebeldes, eles. Aí você vai saber se você é uma casa rebelde ou não. Rebelde é que não obedece à palavra de Deus. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Você tem que saber que tem um mensageiro hoje. Você tem que saber disso. O que a Bíblia promete para hoje. Você diz, eu já tenho denominação, já tenho minha igreja. O mundo é lotado de igreja. Isso não quer dizer nada. Existe uma verdade na terra hoje. Eu creio que todos creem nessa Bíblia Sagrada, não creem? Amém. Muitos provam, dizem que creem, mas quando é mostrado ela à luz da palavra, pelo olho profético, eles mostram que são casa rebeldes. Eles não creem. Pode você sair daqui como casa rebelde, mas você vai saber que teve um profeta, que tem um profeta hoje. Então a sua saída nesta manhã vai mostrar se você é casa rebelde ou se você não é uma casa rebelde. 1 Samuel capítulo 9, versículo 9. Ouça, olha, quem tem Bíblia quiser acompanhar, ou se não, ouça. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Existe sempre. Não teve nenhum dia na história que não teve um mensageiro. Hoje também tem. Na Bíblia, sempre, todo tempo, teve um mensageiro. Um mensageiro, todo tempo. E teve aqueles que não creram no mensageiro. Casa rebeldes. Você tem que saber que hoje tem um mensageiro. Essa é a verdade da Bíblia. Então nós vamos ver quem é esse mensageiro. No último livro do Velho Testamento, chamado livro de Malaquias, bem no capítulo 3, eu quero ir mostrar João, o último varão profeta da lei. Eu quero mostrar João, porque quando eu mostrar o outro, você vai falar assim, não, porque quando mostra direto o mensageiro do fim, eles falam, é João. Não, João é esse aqui que eu vou mostrar agora. João Batista. É esse aqui que eu vou mostrar agora. A Bíblia, ela é escrita em tipos, parábolas. Você viu que Jesus contou muitas parábolas. Parábolas é para você ter uma ideia. O que é? Isso é uma parábola. Jesus contou muitas parábolas. É para você ter uma ideia. Jesus gostou de deixar assim bem para as pessoas entender, bem claro. Então ele mostrou nas parábolas.
tipos, como foi nos dias de Noé, como foi. Ele gosta para você ver o presente, o momento. Então esse mensageiro de Malaquias 3, se você vê aí, o anúncio da vinda do Senhor. E eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é esse mensageiro? Vamos dizer junto? João Batista, que viria diante dele. O primeiro mensageiro que veio diante para apresentar ele. Você sabe que Jesus está voltando. Os dias é de Noé, os dias é de Sodoma e Gomorra. Jesus está vindo, não está vindo? A ciência se multiplicando, a terra lotada de gente. Eu tenho certeza que nessas tribos estão lotadas de gente. Todo lugar, não é assim? Fim do mundo, dias de Noé. E o mundo inteiro lotado. Fim. Até a ciência mostra, não tem como continuar. Fim. Então houve um mensageiro apresentando ele lá. Ele vem. Logo apareceu Jesus. Há um mensageiro no fim, como João Batista, dizendo, é assim, vocês entram por esse caminho aqui, como João. Então João, precursor da primeira vinda, e antes de Jesus vir, ele mandaria um precursor para a segunda vinda. Antes do Senhor Jesus vir nos ares, levar o seu povo. Quando Jesus subiu na ascensão, foi levado, assim como viste ele ir, há de vir. Nessa primeira vinda, teve um mensageiro. E na sua segunda vinda, também tem um mensageiro. Olha, vamos lá em Lucas, capítulo 1. Bem no capítulo 1. A profecia do primeiro mensageiro e o último mensageiro, elas são idênticas. Elas são juntas. Então você tem que discernir o tempo presente e o passado. Porque senão você confunde. Você diz, é João. E quando não é. Então a Bíblia é muito clara. Por isso que a Bíblia diz, não tira um J, um tio, um ponto. Aquele que tirar ou acrescentar, Apocalipse 22, o seu nome será tirado do livro da vida. Então cada vírgula, cada ponto, cada lugar, está tudo no seu lugar. Ela é perfeita, porque ela é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Ele é a palavra. Então se você vê Lucas capítulo 1, versículo 17, quem tem Bíblia, mas quem não acompanhe, nós não estamos aqui num movimento que Jesus cura, que Jesus salva, Ele faz tudo isso. Mas não adianta nada você ser curado, ser abençoado, ter Cristo só aqui na terra, ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma. Como Jesus disse para o jovem,
de qualidade. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma? Então, o mais importante aqui é o destino da sua alma. É o destino das nossas almas. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge como a sombra. Você fica na sombra, depois ela já vai embora. Foge como a sombra e não permanece. Então passa. Aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso passa. Por isso que João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos. Muita gente que viveu na carne, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, estão apodrecendo no cemitério. Os seus corpos que viveram na concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida, e as suas almas na quinta dimensão, no pesadelo. Então, se eles pudessem voltar, eles pregariam, não compensa viver na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, concupiscência, desejo da carne, desejo dos olhos, na soberba da vida, porque tudo isso passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Você está sendo evangelizado com a palavra eterna do Deus vivo. Não um discurso. Não que você está acostumado a ouvir. Mas você está ouvindo a verdade. Nos dias de Jesus, quando Jesus veio na terra, eles estavam acostumados a ouvir de Jeová, eram os seguidores de Moisés, mas ele era diferente, não era diferente? E ele também é diferente hoje. Você diz, eu nunca ouvi isso, porque Jesus era diferente e ele é diferente hoje, daquilo que você está acostumado. Vamos lá em Lucas 1:17. Às vezes o Espírito leva um pouco a outros lugares, porque ele quer te abençoar. Lucas 1:17. Irá, olha aqui, quando fala de Elias, é a virtude, não é um homem. Irá diante dele, diante de Jesus, no espírito e poder de Elias, João Batista. Você não pode ler a Bíblia como jornal, como uma revista. Ela é a palavra de Deus. Ela é Deus. Quando você aproxima desse livro, tem que ser com oração, com santificação, com clamor, dizendo, Senhor, que o mesmo Espírito que escreveu essa Bíblia vivifica na minha alma, senão ela passa por alto. Você vai entender de uma forma mental, intelectual, e você vai chegar no final, mas antes você não tivesse conhecido a Bíblia. Não foi isso que Jesus disse? Mas antes não tivesse conhecido, porque você começou a aproximar errado. Então, aproxima certo, orando, com temor, tremor de Deus. Aqui tem vida eterna, mas também tem condenação. Jesus disse, ide a todo mundo pregar o evangelho, a toda criatura. Quem crer e for batizado, já batizado no nome dele. Depois nós vamos entrar nisso aí na segunda parte.
Mas primeiro você tem que captar essa parte. Porque se você vai fazer uma casa, você tem que começar do alicerce. Você não começa das paredes, do telhado para baixo. Você começa do fundamento, não é? Ou uma toca, como é que chama a aldeia? Oca. Você começa de baixo, não começa colocando, não é isso? Você não começa colocando telha, você começa do fundamento. Eu estou começando do fundamento para você captar, senão você não vai captar. Então você aproxima, aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia. Você pode sair daqui como casa rebelde, como lemos no princípio, para ser condenado. Mas você pode sair daqui também como uma casa obediente, dizendo: eu creio nisto, Senhor, e quero receber o teu nome na minha alma, na minha vida. Então vamos lá. Quando Lucas 1,17. Irá diante dele no espírito e poder de Elias. Esse é João. João vinha diante dele no poder e virtude de Elias. Elias é uma unção. Elias quer dizer o Espírito de Cristo. Elias é um ministério. Veja, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Quem é esse? João Batista. Virá diante de Jesus com poder e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Presta bem atenção nesse detalhe, senão você vai ficar cego daqui para diante, senão você vai confundir. Elias virá diante dele no espírito e virtude. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Esse era João convertendo o coração dos da igreja ortodoxa, que é a primeira igreja, aos filhos. Quem são os filhos? Quem são os pais? Os que nascem primeiro, não é? E os filhos é aquele que vem por último, não é? Não é? Verdade. Os pais primeiro. Então João veio converter lá de trás aos filhos. Para diante, para cá. Para aquilo que ele estava apresentando. Então ele estava convertendo o coração deles para cá, não dos filhos para lá. Mas de lá para cá. Segure isso aí, porque senão você vai confundir os dois ministérios. O anjo da primeira vinda e o anjo da segunda vinda. Como teve um João Batista lá, vindo diante dele, tem um mensageiro hoje apresentando para ele. Essa é a Bíblia, se você crê nela. Se você não crê, você é uma casa rebelde, pode sair como denominacional, seguindo a sua religião, mas você não tem a verdade. Você tem apenas uma consciência que serve a Deus como todo mundo está servindo e não passa de casa rebelde de incrédulos que não creem. Mas, agora vamos lá em Malaquias 4. No último, a Bíblia, às vezes aqui, às vezes ela diz uma coisinha aqui, no meio do versículo. Vou dar um exemplo de Lucas 4, no meio do versículo. É uma coisinha para agora,
hoje acontecendo, e no versículo para adiante é para aqui 2000 anos à frente. Lembra de Lucas 4? Vocês lembram? Vocês conhecem a Bíblia? Quando Jesus começou a falar da sua vinda, da luz, antes de Malaquias 4, eu queria que você, quando a gente lê, é outra coisa, porque vocês acompanham. E o Espírito ama isso. Eu poderia citar tudo de cor e vocês saírem daqui sem captar nada, mas esse não é o objetivo. O objetivo é de você captar. Lucas 4, olha, eu quero que você veja aí no verso 18 até o 21, nós vamos ver. Isso aqui é Jesus lá a pregação de Jesus em Nazaré. Quando Jesus, Lucas 4, só para você entender o que ele estava citando Isaías 53, ou Isaías 61. E ele citou o primeiro e o segundo verso. Só que ele citou só a metade do segundo verso. Porque a outra metade, a vingança do nosso Deus, seria para depois do arrebatamento da noiva, da igreja. Então ele citou, porque ele citou só o cumprimento do seu dia. Então tem isso na Bíblia. Às vezes num versículo, aquela metade do versículo é para hoje e a outra é para aqui 2000 anos. E você vai ficar mais fácil para você entender. E Jesus citou isso aqui, ó. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, Jesus falando. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e pôs em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava citando isso aqui, quando ele estava citando isso aqui, ele estava citando Isaías 61. Era o primeiro e segundo verso de Isaías. No meio do versículo ele parou. Isaías 61 e 62, no segundo verso, diz assim, ó, e a vingança do nosso Deus. Só que ele não citou porque ele estava citando o cumprimento do seu dia, da sua hora presente. Então, no versículo, tem uma coisa aqui e uma coisa para 2000 anos. Essa seria na sua vinda, a vingança do nosso Deus. Ele não citou aqui, em Lucas 4. E se você vai lá em Isaías 61, verso 1 e 2, você vai ver isso. Veja, ó, e cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, foi dado o livro do profeta Isaías para ele. E assentou-se e os olhos de todas as sinagogas estavam fitos nele. E aí, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Deu o livro do profeta Isaías para ele. Às vezes você vai assim, num estudo, às vezes parece assim um pouco cansativo, mas se você tiver interessado na verdade, na coisa certa, você fica atento. Você fica dizendo, essa aqui é a minha vida eterna, eu não posso perder isso, Senhor. Eu tenho que ter o maior interesse do mundo. Isso fala do meu destino eterno. Porque a vida aqui é curta. É o Salmo 90, seja branco, negro, índio, seja o que for.
africano, seja o que for, nós temos uma sentença. A nossa vida é de 70 anos e alguns, pela sua força, robustez, chega a 80 ou mais, mas é canseiro e enfado, não é isso, irmão? Essa é a palavra de Deus. Não vale a pena só nascer aqui, viver aqui e morrer. Não vale a pena. Vale a pena viver aqui se for para servir o Criador dos céus e da terra e que me fez, te fez. Somos irmãos. E se você vai em Isaías 61, lá aonde Jesus citou lá em Lucas 4. Aonde Jesus leu lá, onde nós acabamos de ler, em Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, os contritos e quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Aí, se você prestar atenção, lá em Lucas 4, ele leu só até essa metade aí e parou. O ano aceitável do Senhor. Parou, porque era o cumprimento do seu dia. Depois ele diz, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Esse aí, ele não leu, porque seria no final, a vingança do nosso Deus. Então você vê que na Bíblia, num versículo, tem uma coisa aqui, quanto tempo que Jesus já cumpriu isso, que Jesus veio, o ano aceitável do Senhor? 2000 e tantos anos atrás. E essa outra parte vai cumprir agora, quando ele vir. Então vamos lá em Malaquias 4. Agora, aperta o cinto, eu creio que a base... Eu creio que os buracos foi afundado fundo. Eu creio que foi colocado concreto, ferro. E pode levantar alguns tijolos agora, pode? Pode levantar alguma coisinha agora para você começar a erguer, crescer. Quando a parede vai começando, ela vai crescendo. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Porque Oséias disse, o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. O conhecimento sagrado é tudo na vida. Porque se você não tiver ele, você pode ser destruído. Jesus chorou lá em Jerusalém. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintainhos, e você não quiseste. Ô Jerusalém, ele está querendo vos ajudar. Deixa ele te ajudar. Deixa ele te abençoar. Deixa ele mostrar o que ele está fazendo hoje, o que ele está fazendo nesse momento. Malaquias 4 é o fim, está aqui. Olha, no versículo 5 e 6, você sabe que Lucas, que João é Malaquias 3, é o anjo que viria diante dele. Você sabe que ele veio na virtude e no espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Você já sabe disso. Vamos lá, verso 5.
Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora veja bem, irmãos. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes o dia grande e terrível dia do Senhor. Quando Jesus veio, foi o quê? Foi o ano aceitável do Senhor ou foi o grande e terrível dia do Senhor? Creio que todos podem abrir a boca e falar. Foi o ano aceitável do Senhor. Lembra? No segundo verso de de Isaías 61, 2, que a vingança do nosso Deus, ele não leu? Lembra disso? E esse Elias, então, tem que ter um mensageiro. Essa Bíblia diz. Diz ou não diz? Diz. Ela fala ou não fala? Fala. Veja, coloca diante de Deus e diz, ela fala, Senhor, que há um Elias no final, antes do grande e terrível dia do Senhor. Essa é a Bíblia. É a boca de Deus. Não tem como fugir. Você pode sair como casa rebelde, mas você pode sair como um templo morada de Deus. Não de alguma religião e um espírito religioso. O mundo está cheio disso. De espíritos religiosos. Pega qualquer um desses aí, ministro. Vamos sentar e ver a verdade. Eles mostram que não creem, que são casas rebeldes. Eles não creem. Há um Elias. Há um mensageiro. Você já conhece ele? Uns tentam interpretar e dizer, esse é Jesus. Essa é a minha religião. É a sua interpretação. É a interpretação da teologia. É a interpretação dos homens. Isso não vale nada. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Você lembra quando Jesus, lá em Mateus 13, 16, Jesus chegou e disse, quem diz os homens ser o filho do homem? Uns dizem, tu és Elias, tu és Jeremias. Cada um jogava, né? É fulano, é ciclano. Jesus olhou para os seus discípulos. E vocês agora? Quem diz que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Ele olhou para Pedro e disse, Pedro, você não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Também te digo que tu és Bajona, Pedro. E sobre esta pedra, não quer dizer uma pedra, não quer dizer Pedro. A Igreja Católica diz que foi sobre pedra. A Igreja Protestante diz que foi sobre Pedro. Não, sobre esta pedra, revelação. Pedra fala de revelação. Sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação de Deus no seu coração. Agora, Malaquias 4, continua. Agora é o verso 6. Então você sabe que Malaquias 4, 5, eis que vos envia o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Você sabe disso. Virá. Você sabe que não é João. Você sabe que tem que haver. Aonde está ele? Eu já vi irmãos dizendo assim, eu vi a Bíblia que tem um Elias, eu quero saber aonde ele está. Aonde ele está? Vocês lembram dos magos, quando viram a estrela lá no Oriente, e eles andaram 2 anos, chegou lá
em Jerusalém, e ele saiu procurando. Onde está o Cristo? Aonde está ele? Onde está ele? Porque eles viram a estrela. Quando você vê essa estrela, você vê essa Bíblia, você começa a procurar onde está ele. Aonde está ele? Aonde está ele? Como os magos que viram a estrela. Se você vê essa Bíblia Sagrada, logo você começa a procurar, como os magos procuraram. Onde está esse Elias? Eu quero saber aonde ele está. Os magos saíram procurando, viajando há 2 anos. Eu não sei se você viu ou não, mas se você viu, você começa a procurar. Mas se você não viu ainda, você está vendo nesta manhã e você vai começar a procurar. Dizer aonde está ele, eu quero encontrar. E a novidade que eu tenho para você, que eu estou aqui para te mostrar onde está ele. E deixa ele te levar para esse lugar eterno. Você não queria ver como os magos viram a estrela no Oriente, indo para o Ocidente? Você não queria ver? Se você estivesse lá, você não queria ver? Você não quer ver hoje também? É pelas Escrituras. Você só enxerga pelas Escrituras. Você conhece a verdade pela palavra. Vamos lá, o verso 6 agora. Olha o verso 6. E esse Elias. Veja bem, ó. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Para aí agora. Você lembra lá de Lucas 1,17? E virá no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos? Quem é esse? João Batista. Você lembra lá de Lucas 4? No versículo, ele foi só até a metade do versículo 2 de Isaías 61. Olha aqui, você tem que enxergar. Se você não enxergar lá, você não vai enxergar aqui. Vai passar tudo por cima. E a palavra de Deus não é assim. Veja, ó. E o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. João Batista veio convertendo o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos, quando fala Elias, é a virtude. É a virtude, que é Cristo. Você sabe que teve o Elias, o tisbita, lá do Velho Testamento. E o coração dos filhos aos pais. Os pais são lá atrás. Os filhos somos nós. Quem somos nossos pais? Na fé. Aonde a igreja está edificada? Efésios 2:20. Está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2:20. Às vezes não vamos ler todas as escrituras porque nós vamos o dia inteiro e a noite inteira. Mas só vamos ver algumas coisinhas. O coração dos filhos, a igreja está edificada no fundamento dos apóstolos, dos apóstolos e dos profetas. Então veio edificar agora com Elias, convertendo o coração dos filhos à fé original de nossos pais. João Batista trazendo o coração dos pais aos filhos apostólicos. Agora, esse Elias nos pegando aqui e levando-nos para o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é aonde iniciou a igreja descida do Espírito Santo. Atos, que é ação. Deus concentrando de lá de trás para cá e agora daqui para lá, nos levando a uma centralidade. Descida do Espírito Santo. Para nos levar a uma só fé, um só Deus, um só batismo.
existe 2, 3, 4 Deus. Não existe duas fé. Não existe 2 batismos. Uma fé, um Deus, um batismo. Mas se você for ver, uma tem outra tem outra. Aonde está o erro? Aonde está o engano? Estão na cabeça dos homens. Estão nos seminários. Estão nas teologias. Para isso, Deus enviou o seu Elias. Sem esse profeta não tem como acertar. Você vai ver no Apocalipse que o cordeiro tinha 7 olhos. Olho fala de visão. Um profeta é um olho de Deus. É a visão da águia para mostrar o caminho, a verdade e a vida. Para mostrar um só Deus, uma só fé, um só batismo. Você vai em Lucas 17, o versículo, ou Mateus 17, 11. Mateus 17, 11. Você está aprendendo a discernir os dois. Eu creio que sim, está bem claro. Não está? 17, 11. Você vai ver, Jesus está aqui no Monte da Transfiguração, ele está mostrando, e ele está mostrando aqui, no versículo 11. E Jesus respondendo, depois você pode ler todinho, ele começa falando de João, e ele mostra. E os discípulos interrogaram, dizendo, por que diz então, o verso 10, os escribas, que é mister, que Elias venha primeiro? Eles fizeram uma pergunta. Por que então, diz os escribas, eles fizeram uma pergunta, e os discípulos o interrogaram, dizendo, por que diz então os escribas, que é mister, que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Pare aí. Elias virá primeiro. Você pode dizer assim, os religiosos dizem assim, ele está falando de João Batista. João Batista já tinha vindo. João Batista já tinha vindo, já tinha morrido. Você sabe? Ele não estava falando de Elias virá primeiro e restaurará. Você tem. O que João Batista fez? Restaurar é voltar o original. Voltar ao princípio. João fez isso? Não. O que João fez? Ele lá nas margens do Rio Jordão batizando. Que jeito que ele batizava? Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Você sabia que o batismo começou de João para cá. Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, arrependei-vos. Eis que aí quando Jesus apareceu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de desatar suas alparcas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não restaurou nada. João ia levar o povo para a lei. Lá para o Monte Sinai. Restaurar é isso. Pelo contrário, ele trouxe de lá. Ele converteu de lá para cá. E Jesus está falando do Elias que restaurará, voltará. Seria do final. Aquele Elias de Malaquias 4, 5. Eis que o profeta Elias virá primeiro e converterá o coração dos pais aos filhos, que é João Batista, e dos filhos aos pais. Eis que vos envia o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Jesus está falando deste Elias, para restaurar todas as coisas.
vamos começar. Eu creio que a base está boa para nós começar a ver esta restauração. Vamos começar pelo batismo. Você sabe, eu sei que muitos aqui são batizados. Foi batizado por alguém. E vocês foram batizados obedecendo Mateus 28:19. Você vê Mateus 28:19. Alguém lá mostrou Mateus 28:19 para você de uma forma errada. Eles não souberam saber o que era. Isso aqui é depois da ressurreição, quando Jesus tinha ressuscitado dos mortos e ele deu uma ordem. Você sabe que Mateus, Marcos, Lucas e João são escribas, escritores, que escreveram o mesmo fato que Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles escreveram a mesma coisa na linguagem de cada um deles. Mateus era escriba, apóstolo. Marcos era escriba, apóstolo. Lucas, escriba, apóstolo. João, escriba. Escriba é que escreve, apóstolo. E quando chegou aqui, Jesus deu uma ordem. Mateus 28:19. Jesus deu, portanto, ide. Lá em Marcos 16, Marcos, escrevendo a mesma coisa, ele disse: ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não foi? Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E Marcos já deu uma ordem, ide. Jesus já lá, ele escreveu assim, ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer, não foi? Ele deu uma ordem. Jesus está dando a mesma ordem aqui. Aí você vai ver Lucas dizendo a remissão, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Todos eles escreveram, mas Mateus, ele deixa essa ordem que as pessoas se confundem. Porque não tem um mensagem, não tem o Elias para restaurar. Eu mostrei o Elias, agora eu quero mostrar a restauração. O que ele veio fazer. Você sabe pela Bíblia que tem que ter um Elias hoje, não sabe? Quantos sabe disso? Tem que ter. É a promessa da Bíblia. Passa os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Passa tudo. Mas elas não passam. Elas cumprem. Já pensou se Jesus não cumprisse sua palavra? Na coisa mais principal, que é o destino das nossas almas. A coisa mais ruim do mundo é estar enganado em uma religião. Sou religioso, sou Jesus, salvo, Jesus cura. Isso não é o suficiente. Lembra quando Jesus veio? Os seguidores estavam desse jeito. Jesus chamou quem de filho do diabo? Prostituta, ladrão? Quem que ele chamou? Vocês são filhos do diabo, São João 8. Quem foi? Religiosos. Todos seguiam a lei de Moisés. E ele é o mesmo hoje. O maior inimigo de Deus, da palavra do dia, lá era quem? Religiosos.
Os maiores inimigos da verdade hoje são religião, religiosos. Por isso, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você é um templo do Espírito Santo. Mas se você não é, você é uma casa rebelde, você tem um espírito religioso, menos ele. Existe aí no mundo demais. Eles brigam, eles matam. Como eles faziam lá, o espírito religioso tem ódio, matam, brigam. Por causa das suas religiões formais, frias, indiferentes, e que não levam a lugar nenhum. Leva ao inferno. Como o mancebo jovem era religioso. Guardava os mandamentos. Não guardava? Ele não era religioso? Mas quando ele deparou com a verdade, com Jesus, quando ele deparou com Jesus, ele viu a palavra. Jesus disse, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres lá, vem, segue-me. Ele achou pesaroso, ele achou difícil. Você está deparando com a verdade hoje, como aquele jovem de qualidade estava. E você toma a sua decisão nesta manhã. Você pode dizer assim, sair dizendo assim, essa é a verdade, mas eu prefiro ficar com a minha religião. Lembra do jovem rico? Essa é a verdade. Ele foi amaldiçoado? Não, ele prosperou. Mas quando ele morreu, ele foi para onde? Para o Hades. Para o inferno. E hoje é a mesma coisa. Você está deparando com a verdade. Olha a ordem de Jesus. Ide, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome singular. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vamos parar só um pouquinho aqui, para você compreender. Porque Jesus mostrou por parábolas, tipos, ele queria que as pessoas compreendessem. Pai é nome? Pai é nome? Filho é nome? Espírito Santo é nome? Vamos supor que é. Vamos supor que é. Qualquer analfabeto, pior, eu sou analfabeto. Mas Pedro também era. Mas eles eram revelados. Não é questão de grau, de intelectualidade, isso não vale nada. Você não precisa saber escrever, ler, escrever, não saber de nada. Como Pedro. Lembra lá da Porta Formosa? Eles eram indoutos. E o povo sabia que eles eram indoutos e não tinha letras. Mas sabia que eles haviam estado com Jesus. Você não precisa saber de nada. Mas quando você está com Jesus, você sabe. Porque ele não fala na cabeça, no intelecto, degrau, não é isso, daquilo. Ele fala no coração. O coração escuta. Você lembra lá de Mateus 5:15? Porque o homem é julgado pelo coração. O que está no coração dele. Então veja. Está tarde assim? Acho que não. Veja. Vamos supor que pai e filho é nome. Então é 3 nomes, né? Pai é um nome, filho é um nome, Espírito Santo é um nome. Então você tem que batizar num desses aqui, ó. Porque Mateus 28:19 pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se pai é nome, filho é nome, Espírito Santo é nome, então é 3 nomes. Então seria nomes. Nomes. É nome. Nome. Você vai ter o seu filho, você vai registrar o seu filho no cartório. Filho. Ele nasceu filho. É título. Filho. Quantos filhos tem aqui?
Quantos filhos tem aqui? Quantos filhos tem aqui? Muitos. Eu sou filho. Você também é filho, você nasceu. Mas você tem um nome. Você seu nome não é filho. Seu nome é José Maria, meu é Cleomar. Então, pai, por que ele é pai? Porque ele criou os céus e a terra. Por que ele é filho? Você vai nas profecias de Isaías, porque ele nasceu. Por que ele é o Espírito Santo? Porque a virtude do Espírito, ele é o Espírito Santo. Então, 3, Pai, Filho e Espírito Santo, como a igreja quer fazer, são títulos de um mesmo Deus. Esse é a ordem. Agora vamos lá no cumprimento da ordem. Atos. Jesus deu uma ordem. Agora vem no cumprimento da ordem. Vocês estão gostando? Quantos estão gostando aí? Levanta a mão. Quero ver da audiência. Audiência. Filma eles aí. Vocês estão gostando? Os irmãos estão gostando. Estão gostando, muito obrigado. Então isso quer dizer que eu posso continuar. Muito bem. Vamos lá então. Ó, olha o cumprimento da ordem. Atos 2, o versículo 37 a seguir. Ó. A conversão de 3.000 pessoas. Jesus deu uma ordem, ninguém foi batizado até então, era João batizando o povo lá no Rio Jordão, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Esta é a verdade, não é verdade? Então agora vem, isso era João lá, que João batizava em nome de quê? Ele batizava o povo para o arrependimento, dizendo ao povo, só isso. Ele não batizava no nome do Pai, não existe isso, não existe isso. Isso é a teologia humana, não existe isso. Então ele só dizia para o povo. Agora vem o batismo certo, verdadeiro, e aonde o povo batizava 3.000 almas. Ó, e ouvindo eles isto, o sermão, você vai ver Atos 2, Atos 1, Atos 2, quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, e eles perguntaram, o que eles perguntaram? E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? O que eu devo fazer para ser irmão? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é o batismo? Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você não encontra ninguém na Bíblia batizado em nome dos títulos. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não. Você entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado sem receber o nome de Jesus Cristo. Essa é a verdade. Vamos ver Atos, aí você vai ver Atos 10, Pedro batizando Cornélio em nome do Senhor. Você vai ver toda a Bíblia. Você vai ver, vamos ver Atos 19. Vou resumir para nós não tomar muito tempo. Atos 19. Paulo em Éfeso. Veja, olha aí, ó. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes?
E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Pedro disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Viu? E os que ouviram, abrindo o coração de cada um deles, ó Jesus, que eles vão receber este irmão com a sua família, aquele outro irmão, aquele outro, vão receber e vão ouvir durante esse tempo. Novembro, se o Senhor permitir, voltaremos aqui. Ó Jesus, se tiver uma alma eleita, que ela possa conceber. Uma alma eleita vale mais do que 20 mil mundos. Valeu todo esforço. Valeu todo desempenho. Deus, dá-nos isto, Pai. Como o Senhor disse, através do teu profeta, essas fitas vão para as aldeias indígenas, vão para os lugares em toda a terra. Isso está cumprindo nesta manhã. Amém. 30 de agosto de 2025, véspera da volta do Senhor. Ó Deus, e quem sabe é uma alma aqui, no meio destas matas, no meio deste lugar tão difícil, que está esperando para entrar. E o grande arrebatamento virá. Ó Deus, abençoe o irmão Manuel, a sua esposa, seus familiares, todos aqui, Senhor. O irmão que está doente, por favor, você quer que eu ore por você, pode vir aqui. Se tem alguém doente, quiser oração, pode vir. Se tem alguém que quer uma oração de imposição de mãos, Jesus disse em São Marcos 16, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Senhor Jesus, e falaram que esse moço está doente. Senhor, mas eu coloco as minhas mãos sobre ele, Pai. Como Marcos 16, é uma promessa do Senhor. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não é as mãos do pregador, é a promessa do Senhor. E eu creio nas tuas promessas, que ele seja curado para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Creia, irmão. Creia, confesse e descanse no poder de Deus. Aleluia. Alguém mais pode vir? Se tem alguém, pode trazer seu filho. Senhor Jesus, abençoe esta criança. Abençoe, ó Pai. Se tem alguma coisa incorreta, o Senhor possa dar o que ele precisa. Em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe esta outra criança, Pai. As criancinhas, o Senhor diz: vinde a mim, os meninos, porque dos tais é o reino de Deus. O Senhor abençoe com a bênção do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Abençoe esta irmã. Todos nós precisamos de perdão e cura dioturnamente. Se ela precisa, se tem algo incorreto no seu corpo, que o Senhor a cure e abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Somente crer, somente crer. Creia, creia em nome de Jesus Cristo. Aqui está esta irmã também, que tem ouvido a tua palavra, Senhor. O Senhor é poderoso, Pai, para curar, para abençoar, ó Deus. Dar, Senhor, o que ela precisa, Senhor. Perdão e cura e bênção para ela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Creia, irmã. Creia, confesse e descanse. Senhor Jesus, está esta irmã. Nós somos débeis, somos humanos. Nós não podemos fazer nada um pelo outro, Pai. Mas o Senhor pode nos abençoar. O Senhor pode ajudar. O Senhor pode curar. O
O Senhor pode dar o que precisamos. Dá a elas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Creia, irmã, confesse e descanse. Ó Deus Todo-Poderoso, esta irmã está aqui, Senhor, precisando de algo. Ó Deus, o Senhor é o Criador dos céus e a terra. O Senhor disse, eu estou convosco todos os dias. Dá o que ela precisa, Senhor. Se é cura, se é bênção, se é uma solução de problema, dê em nome de Jesus Cristo. Ela ouviu a tua palavra. Amém, Senhor Jesus. Ó Deus, esta jovenzinha também, Senhor, ela teve a humildade de ouvir. Jesus, dá o que ela precisa, Senhor. Se tem alguma coisa incorreta no seu corpo, o Senhor pode abençoar, curar e ajudar. Para a glória do teu nome, Jesus. Com todo o meu coração eu oro a Ti. Amém, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Creia, aqui está esse irmão, ó Deus. Todos nós precisamos de perdão e cura, Senhor. Todos nós precisamos do Senhor. Ajude, ó Deus. Abençoe, ó Pai. Dá o que ele precisa. Cura, bênção, seja o que for, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ele está aqui compungido, chorando, Pai. Ajuda ele, Senhor. Cura, abençoa. Ele está representando, quem sabe, alguém, sua família, seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Ouça o tablet. Seja um cristão. Oh, Jesus, ajuda meu irmão, Pai. Ele está aqui, ele teve a humildade de ouvir, Senhor. Ele vai querer ouvir os tablets, ouvir um profeta pregar. Deus, se é uma semente, abre esse coração. Abra o entendimento, que nós podemos chegar aqui e batizar todos em nome do Senhor Jesus Cristo e não seguir uma religião, mas seguir um mensageiro que nos levará para os portais eternos. Deus, ajude. Se tem alguma coisa má no seu corpo, cure e abençoe. Abençoe o seu lar, sua família. Abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Somente crer, somente crer. Somente crer. Alguém quer mais oração? Somente crer. Somente crer. Oh, é possível. Somente crer. Irmã, Deus abençoe a senhora, irmã, dona da casa, a irmã do irmão Manuel. Deus abençoe sua família, todos vocês. Deus os abençoe. Amém. Vamos dizer todos, Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Deus os abençoe. Deus abençoe. Diga um ao outro, Deus abençoe. Agora, fala dos tablets aqui, você vai explicar. Os três vão lá. Ele vai explicar aqui sobre os tablets, como vocês usam. Tudo bem? Tudo bem. Ele vai buscar e você vai mostrando até o tablet chegar, você vai explicando. É isso aí, ó. Vocês querem sentar? Ele vai explicar agora como fazer. Irmãos, esse tablet, ele tem vários recursos. Vocês que estão acostumados com celular, como se fosse um celular, só que grande. Exatamente como se fosse um celular. Aí aqui nós temos um aplicativo chamado Mesa. Esse aplicativo onde tem a voz do profeta. Então o profeta pregou milhares de mensagens em inglês. E essas mensagens são traduzidas em português. E nós conseguimos ler
e ouvir a voz do profeta. Então, É simultâneo. simultâneo. Está em inglês e está a tradução em português, que Isso. vocês entendem. Então o profeta está pregando lá em inglês e nós estamos ouvindo aqui a tradução em português e você consegue ir lendo em tempo real. Então, Ou se quiser só ouvir, só ouvir também em português, você consegue também só ouvir em português. Então, esse aplicativo Mesa tem todas as mensagens traduzidas para nós em português. Se você tem conhecimento de inglês, 100% das mensagens do Mombrana também está aqui em inglês. Então, tem vários aplicativos, tem fotos do irmão Brana, tem vídeos o do irmão nome Brana. dele chama William Mário Brana. Veio no espírito e virtude de Elias. Você vai ver, realmente é igual João. João chamava João Batista, mas ele era Elias, era o anjo. Esse chama William Mário Brana, mas é o Elias. Você vai ver o conteúdo da sua mensagem. Exato. Então, aqui ó, tem vídeos, nós conseguimos ver vídeos do irmão Brana ali pregando, curando as pessoas, o fundo clama o fundo, tem vídeos, dá para vocês ver, pessoas sendo curadas ali na plataforma, tem os vídeos que vocês vão ver, tem fotos. Então tem diversos aplicativos aqui para você se alimentar exatamente do que nós ouvimos nessa manhã. Não acesse a internet fora. Isso. YouTube, essas coisas, não acesse. É só o que é aqui dentro. Isso. Você exatamente. não precisa de internet para usar ele. Isso, exatamente. Então ele não tem acesso a fora. É só o É como conteúdo se que tá tivesse aqui. um gravador, Exato. só com mais recursos. Isso. Aí se você quiser ouvir, eu queria saber o que o irmão Brana fala sobre um determinado tema, amor. Você consegue pesquisar a palavra amor e ver todas as mensagens que ele falou sobre amor. Quero entender Batismo. o batismo. Você vai lá que eu batismo no nome do Senhor Jesus. Tem todas as mensagens explicando no detalhe. Detalhadamente. Isso, para você se alimentar da palavra de Deus. Então tem diversos recursos. É o aplicativo Mesa, tem aqui fotos, vídeos. Para as crianças tem a revistinha. Tem uma revistinha que é um trabalho lá que a Voz de Deus faz para as crianças. Então tem revistinhas falando das historinhas bíblicas. A história de Moisés. Para chamar a atenção deles. Isso, então tem um arquivo PDF aqui para as crianças ver aqui a revista. Mas na verdade a revistinha é falando sobre a palavra de Deus, ensinando. Só que sobre é as no termo de historinhas. criança para eles entenderem, entende? Isso, então os pais, junto com as crianças, vai dormir de noite, pode chegar com a criança ali, abre uma revistinha, lê uma história de Abraão, de Moisés, de Davi, imagina. Então você consegue ver aqui também as historinhas bíblicas para as crianças. Então tem diversos recursos aqui que você consegue usufruir. O principal é o aplicativo Mesa, que tem a voz do irmão Brana, todas as mensagens para você ouvir no detalhe do que o irmão Brana fala. Então nós vamos deixar para 4 famílias, né? Os irmãos já foram buscar. Aí, Só 4. 4, isso. Só que tem que ter um cuidado, porque é a palavra de Deus. E tem o cabo da energia. Nós vamos só deixar, se vocês realmente for captando, interessar, ele vai ser seu, de graça. Ele não tem custo nenhum. Ele vai ser seu. Mas se você fala assim, não, eu não vi, que não é para mim, então nós recolhemos de volta, como você ouviu a palavra aqui. Entendeu? Mas se você falar assim, não, é isso mesmo, então ele vai ser seu. Então zela dele. Isso. Os irmãos estão chegando aqui, aí... Pessoal, 4. Não, é porque o senhor foi batizado errado. Eles batizam o nome dos títulos, como o senhor viu. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não é batismo. O senhor não encontra ninguém na Bíblia batizando desse jeito. Esse batismo foi trazido pelo Constantino 325 anos depois de Cristo. Eles tiraram o batismo em nome de Jesus Cristo e passaram a batizar no nome dos títulos. Foi porque a primeira denominação que existe é o catolicismo. Está lá em Apocalipse 17. Então todas, por isso que Apocalipse 17 fala a grande prostituta e as suas filhas. A prostituta por quê? Ela parou de crer no único Deus e foi crer nos títulos.
Então, as denominações são filhas da grande Igreja Católica. Toda denominação. Que jeito que o catolicismo batiza? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que as denominações, as filhas, batizam? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Apocalipse 17, depois você lê. A mãe e as filhas. Prostituta por quê? Olhando no natural, uma prostituta é uma mulher que tem mais de um marido. No espiritual, é a igreja que tem mais de um Deus. Então ela é a prostituta. E espiritualmente. Tem o adultério espiritual e o físico. O espiritual, no Velho Testamento, era crer mais de um Deus. Os balanitas, os balins, Baal, era adultério espiritual, não é isso? E hoje o adultério espiritual é crer em mais de um Deus. Por isso que ela é chamada de grande prostituta. E quando cremos em mais de um Deus, somos filhos da grande prostituta. É o adultério, vivemos em adultério espiritual. Se você segue o batismo trino, 3 pessoas distintas, é um adultério espiritual. É uma infidelidade bíblica. Como era no Velho Testamento. Hoje é a mesma coisa. É facinho. Qualquer criança é facinho. Vocês vai, eu tenho certeza que você vai saber mais do que eu. Aí tem um cabo da energia. Hein? O cabo não pode ser cabo de celular para carregar, mas eu acho que ele já está carregado, né? Com certeza está carregado. É. Só que esse carregado tem um cabinho que eles Não, podem. é só 4. É só 4. Porque 3 eu preciso. É isso. Pode levar? Não, tá bom, não, tá. Medina. É, eu tenho aqui. Aí tô deixando quantos aqui? Deixou 4 aqui. E ficou só 2? Nós estou com as 3 ali. Ah, tá. Então a fé, ela vem pelo ouvir. Vocês têm que ouvir. Ouve, porque tenha como um culto. Fala assim, vamos ouvir essa fita. Não importa se demora 1 hora, 2, o importante é a vida eterna. Deus nos colocou nessa terra para servir a Ele. Reúna a família, vamos ouvir, prestar atenção. Porque vocês vão ter que tomar uma decisão. Eu mesmo sou da denominação aí, eu sou batizado. Qual denominação que o senhor é? Pentecostal de Ilhambu. O senhor é batizado errado. De religião, eles batizam no nome Nome dos do Pai, títulos. do Filho e do Espírito Santo. Está errado. O batismo é bíblico, é no nome, só não leu com nós aqui, Atos 2. Esse batismo aí foi no ano 325 anos depois de Cristo, aonde Constantino foi a primeira denominação que começou a ter aqui, a Igreja Católica. Que jeito que a Igreja Católica batiza? Pai, Filho e Espírito Santo. Só que é aspersão. O que muda é só emersão. Mas eles batizam do mesmo jeito. O senhor não é batizado em nome de ninguém. Está nos títulos. É título, não é nome. O nome é Senhor Jesus Cristo. Entendeu? O senhor está numa religião. O senhor não quer seguir a Jesus? O senhor tem que sair da religião. Não existe a religião, não. Não, isso é coisa do homem. Existe a palavra de Deus em cada era. Em cada era. Então o senhor batiza em nome, se o senhor quiser batizar no nome de Jesus Cristo, nós estamos prontos para batizar o senhor hoje. Agora, se o senhor quiser. Ouve isso. Vocês não batizam né, na água, não? Nas águas, como Jesus ensinou. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você mergulha nas águas e você traz de volta. Nas águas. Como Jesus ensinou. Ah, não tanque não, né? Nas águas. O senhor aprendeu que não pode batizar no tanque, só aprendeu errado. Porque Filipe batizou o eunuco num tanque de água, Atos. Isso aí, irmão, é coisa dos homens, é coisa da religião. Que tem que batizar na água corrente para os pecados embora. Irmão, que tira o pecado é o sangue de Jesus Cristo. O batismo é um símbolo que você está sendo sepultado e levantando uma nova criatura, entendeu? O senhor pode batizar num tambor,
o senhor pode. Não tem água, não tem água. Tem rio aqui? Só na água quando chove. Pois é. Se não tem, enche uma caixa de água, batiza na água, irmão. O batismo é um símbolo que há uma obra interna foi feita. Não é para levar pecado, isso é coisa da religião. Deus é amor, eu sei. É para levar os pecados, irmão. Que tira o pecado, irmão, o sangue de Jesus. Isso. Vai aprender muito. Vai ouvindo, irmão. Aí, senhor, qualquer dúvida que o senhor tiver, vai anotando no papel. Eu vou falar a data. Vamos ver a data aí já, para nós vir em novembro.